Irmãos, hoje nós deveríamos iniciar nosso estudo na última das cartas da prisão, carta de Paulo aos Colossenses, e começar a encerrar a nossa série, estudando essa carta, mas nessa semana estive pensando sobre algumas questões e Deus trouxe ao meu coração uma palavra diferente, específica, para compartilhar com a igreja, e eu gostaria de pedir então licença aos irmãos para interromper a nossa série por um pouco e depois vamos retomá-la, mas para compartilhar essa palavra que Deus colocou no coração e, enfim, que ela nos abençoe e também nos instrua. Amém? Nós vamos, então, antes de fazermos a leitura, nós vamos pensar um pouquinho sobre alguns pontos aqui, nesse sentido também, que são importantes. O primeiro deles, irmãos, retomando aquilo que nós falamos no início, a nossa fé é uma fé que pensa, né? Anselmo de Cantuária foi um dos grandes pensadores da história da igreja, e ele, junto com outros, né, desenvolveu uma capacidade extraordinária de refletir sobre as coisas pertinentes a Deus, a própria pessoa e o caráter de Deus, né, e assim formou-se na igreja aquilo que nós hoje conhecemos como as provas ontológicas da existência de Deus, ou seja, são argumentos racionais que mostram que crer em Deus é algo razoável, é algo que também fala a razão e não só ao coração. Mas, ao mesmo tempo, Anselmo entendia que não é a razão que traz a fé, mas a fé que conduz à razão. Primeiro nós cremos, depois nós buscamos o entendimento acerca do Deus no qual nós cremos. Não é a razão que nos leva a crer. Nós não cremos porque nós chegamos à conclusão racional de que Deus existe. Não, primeiro nós cremos pela fé naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós cremos que Deus existe porque a Bíblia diz que Ele existe. Ela já começa a sua narração, a sua narrativa, em Gênesis capítulo 1, com o pressuposto da existência de Deus. A Bíblia não é um livro que se dispõe a provar que Deus existe. Ela fala a partir da compreensão de que Deus existe, de que Ele é o Senhor de tudo e que Ele tem um propósito na existência de todas as coisas que Ele criou. Então, é assim que se fundamenta a nossa fé, né? Portanto, era esse o lema de Anselmo, né? A fé que busca o entendimento. Primeiro vem a fé, primeiro nós cremos, depois nós buscamos o entendimento. Ok? Então, isso mostra que a fé e a razão não são opostos entre si. Elas andam de mãos dadas, porque Deus escolheu se revelar a nós através da palavra. A palavra é o quê? A palavra é um símbolo que transmite valores, né, que transmite conceitos, que transmite verdades, né? Então isso mostra que Deus se revelou a nós através de um meio racional, mas a forma como nós nos apropriamos da existência de Deus em nós, da obra que Deus realizou em nosso favor, da salvação, da obra da cruz, de tudo que Cristo fez, é a fé. Então, é com base nisso que nós queremos refletir um pouco nessa manhã, sobre o lugar da fé e da razão na vida cristã. Por que vamos falar sobre isso hoje? Porque essa semana aconteceu um fato que me despertou para isso. E comecei a perceber o quanto hoje parece que a fé e a razão estão se divorciando cada vez mais no meio cristão. Parece que nós, como cristãos, abrimos mão de pensar a nossa fé. Estamos acreditando em qualquer coisa. Não temos mais um filtro para
receber ou não receber algo que vem, né, de lá, do outro para nós. Nós simplesmente recebemos porque acreditamos, né, com o coração puro e ingênuo, muitas vezes, que se vem do outro que também é cristão, ou se diz cristão, então é bênção, é bom para mim. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. O apóstolo João, na primeira carta, ele diz que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, mas devemos provar se os espíritos são de Deus ou não. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que o diabo se disfarça até em anjo de luz para enganar até os próprios escolhidos. Isso mostra o quê, irmãos? Isso mostra que, como diria Ezequiel, há morte na panela. Ou seja, nós estamos sujeitos a sermos enganados até mesmo no nosso relacionamento com outros cristãos, como nós, pelo menos nominalmente, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos nos certificar é de que nós somos cristãos realmente, que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como fundamento da nossa fé, como regra de vida para nós. E a segunda coisa da qual nós precisamos nos certificar é se o que vem de lá está de acordo com o que a palavra de Deus diz ou não. Essa é a nossa regra. Aliás, a palavra cânon, que define essa Bíblia que nós temos nas mãos, o cânon das Escrituras, ela vem justamente da palavra régua ou regra. É uma forma que nós temos de mensurar, de medir, de testar se aquilo que está sendo dito, ensinado, é de Deus ou não é de Deus. Ok? Então, esses são os pressupostos que a gente queria lançar, a introdução breve, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. E é com base nisso que nós vamos refletir um pouco nessa manhã, né? Que ferramentas nós temos para examinar, para nos certificarmos de que aquilo que vem a nós é de Deus ou não é de Deus. Como nós devemos lidar com a comunhão cristã, com o nosso ajuntamento com o povo de Deus, com as coisas que nós ouvimos de fora, ou até de dentro da nossa própria igreja, nós precisamos ser intencionais, irmãos. Estar aqui refletindo, pensando, espera aí, esse hino que está tocando agora, ele não tem um conteúdo bíblico. Está falando do quê? Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. O que é isso? Isso é louvor a Deus? Não. Isso é somente música. Não tem conteúdo bíblico. Ah, mas é tão bacana, e é gostosinho o ritmo, a gente, né, dá uma sacudida no corpo, mas tem conteúdo bíblico? Não. Então não serve para louvar a Deus, irmãos. Entende? E essa é a parte chata da liderança. É você ter que dizer essas coisas, não são coisas agradáveis, né? Ainda agora mesmo, o Martinho e Guilherme estavam brincando lá, lá no quintal, e lá de cima eu já chamei a atenção deles. Aí eu fico pensando assim, eles devem ficar muito bravos quando eu faço isso, porque é horrível, né? Quando a gente é criança e está fazendo alguma coisa ali, tão distraído, vem alguém e puxa a nossa orelha. Assim, nós somos, irmãos, durante a fase adulta, nós não gostamos de repreensão. Nós gostamos de palavras que insuflem o nosso ego, a nossa vaidade, né, o nosso querer, e muitas vezes nós merecemos isso e recebemos quando merecemos, porque o elogio também faz parte, né, da boa convivência cristã, mas a repreensão é necessária quando nós estamos no erro, no caminho errado. Então, é com base nisso que nós vamos pensar um pouco aqui, à luz da palavra de Deus. Ok? Muito bem, vamos fazer a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e depois nós vamos orar. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 24. À medida que nós lermos, você já vai pegar aí, com certeza, alguns sinais, alguns marcadores do caminho que nós vamos seguir aqui na nossa reflexão.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses fica antes de 2 Tessalonicenses. Só para ajudar os irmãos. Brincadeira, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses vem logo depois aí das cartas que nós estamos estudando. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Chegou lá? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, pelo modo como o Senhor tem, mais uma vez, nos permitido ter a tua palavra aberta diante de nós, a liberdade de prestar culto ao Senhor e a alegria de agora podermos nos debruçar mais uma vez sobre o texto sagrado e aprender dele o que ele tem a nos ensinar nesta manhã, segundo o propósito do teu coração. Dá-nos ouvidos para ouvir, lábios para falar, conforme os teus propósitos e planos, através da revelação da tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, falando um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica, era a capital da província romana da Macedônia, com uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, que naquela época era um grupo de pessoas bem grande. A cidade era privilegiada porque ela fazia parte do percurso das rotas de comércio que ligavam o norte e o sul, então passava muita riqueza, por Tessalônica. Era uma cidade conhecida, portanto, por sua prosperidade e também como um centro filosófico muito importante. Tessalônica era governada por autoridades que chamavam-se politarcas. Você vai ver menção a essas autoridades ali em Atos 17, 6 e 8, quando Paulo vai pregar na cidade junto com Silas e Timóteo, e ali há um tumulto enorme por conta da pregação de Paulo e uma série de situações que são criadas pelos judeus por ciúmes, e então eles são levados, alguns que creram, junto com uma pessoa chamada Jason, que também foi levado diante das autoridades, que são essas politarcas, para prestar depoimento, digamos assim. A questão ali já era a liberdade religiosa. Então, a religiosidade dos cidadãos sofreu bastante a influência do sincretismo predominante naquela época, no primeiro século. Havia culto aos deuses greco-romanos, havia culto ao imperador e também às religiões de mistério. Tudo isso estava nesse caldo cultural e religioso que envolvia a cidade de Tessalônica e outras. Paulo, então, com Silas e Timóteo, pregou ali, você pode depois conferir em Atos capítulo 17, então uma igreja nasceu, mas logo se levantou essa oposição severa e violenta, o que fez com que Paulo deixasse a cidade.
e poucos meses depois, já muito preocupado com o que teria acontecido desde a sua partida, qual efeito aquela primeira perseguição teria provocado sobre os novos convertidos, será que eles permaneceram firmes, será que não? Então, ele enviou Timóteo de volta para ver como estavam os irmãos, né? Você pode ver isso no capítulo 3 aqui dessa carta, versículos 1 a 5, e mais tarde Timóteo encontra Paulo em Corinto e transmite a ele as notícias sobre Tessalônica, dizendo que os irmãos estavam firmes na fé. Você pode conferir em Atos 18, 5, 1 Tessalonicenses 3, 6 a 10. Então, assim, o relato de Timóteo pontuou algumas situações que, ainda que os irmãos estivessem firmes, essas situações mereceriam ser tratadas. E foi o que levou Paulo, então, a escrever essa carta. A própria carta já é pontilhada por algumas questões, alguns temas, né? Um deles é o tema da oração. Nós podemos ver isso no capítulo 1, 2 e 3, capítulo 3, 11 a 13, capítulo 5, 23 a 24, mas Paulo também trata de outros assuntos. Ele faz um pequeno relato sobre como foram os dias que ele viveu com Timóteo e Silvano, né, quando estiveram pregando lá em Tessalônica, sobre a integridade da sua mensagem, da motivação que o levou a anunciar o Evangelho, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Ele fala também da disponibilidade dos tessalonicenses em acolher o Evangelho, capítulo 3, versículos 12 a 16, e os irmãos de Tessalônica, então, Paulo tinha esses irmãos em grande apreço. Ele faz vários elogios a eles durante a escrita da carta, né? Então, esse era o relacionamento que Paulo tinha com eles, um bom relacionamento, mas os irmãos de Tessalônica guardavam algumas inquietações, né? Principalmente em relação, primeiro, à sua eleição, e aí Paulo vai dar uma resposta no capítulo 1, versículos 4 a 10, né, reforçando que eles eram eleitos porque eles haviam crido no Senhor. Segundo, o modo correto de viver após terem deixado o paganismo. Aí Paulo vai trazer uma resposta no capítulo 4, de 1 a 8, falando sobre o que eles deveriam deixar e o que eles deveriam buscar em Cristo. E terceiro, em que tempo se dá a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Ele vai fazer essa resposta no capítulo 4, 13 a 18. Né? E nesse sentido, Paulo também trata da necessidade de vigilância constante para que a vinda do Senhor não nos apanhe desprevenidos. Capítulo 5, de 1 a 11. Então, é assim que nós chegamos ao nosso ponto aqui, versículo 12, né, onde Paulo vai concluir a carta, trazendo alguns conselhos para os irmãos de Tessalônica. Okay? Então, é aqui que nós voltamos para o nosso texto, voltamos a olhar para o nosso texto e vamos trabalhar com ele um pouquinho. Então, tudo que Paulo vai dizer aqui, irmãos, exige exame, exige investigação. Ele fala de basicamente 4 coisas especificamente. Ele fala como nós devemos nos relacionar com os nossos líderes. Segundo, como nós devemos nos relacionar com os crentes que precisam de suporte. Terceiro, ele fala sobre como nós devemos lidar com o exercício da piedade e sobre a necessidade também de exercitarmos o nosso discernimento, a nossa capacidade de julgar as coisas que vemos e ouvimos. Mas, no final, ele ainda vai fazer uma espécie de oração pelos irmãos de Tessalônica e por todos os demais leitores dessa carta, mostrando que o que está previsto aqui não pode ser feito apenas por nossa boa vontade, nós precisamos do poder de Deus para fazer. Então, nós vamos ver que ele trabalha essas coisas em 5 blocos aqui dessa carta, e nós vamos examiná-los agora e aprender com eles. Bem, os versos 12 e 13 dizem que, Paulo diz o seguinte: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. A maioria das Bíblias de edição mais recente inicia o verso 12 com o verbo pedir, né? O nosso texto mesmo diz: irmãos, pedimos.
mas as versões mais antigas concordam melhor com o texto do grego, né, que trazem o verbo rogar. Então, o texto ficaria assim: agora vos rogamos, irmãos. Rogar é diferente de pedir. Não é? Rogar tem um tom dramático, é um pedido com insistência por necessidade urgente. Se assemelha ao pedido feito por aquela mãe cirofenícia na Cananeia, que Marcos capítulo 7, verso 26, diz que ela rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela estava aflita, então ela rogava: Jesus, expulsa esse espírito maligno, né? Ajude minha filha que está necessitada, terrivelmente endemoniada. Então é uma súplica quase, é uma rogação, não é apenas um pedido. É nesse sentido que Paulo está se dirigindo aqui aos irmãos, né? Nós rogamos, né? E por que ele diz nós rogamos? Porque toda a carta é escrita na primeira pessoa do plural, né? Uma vez que Paulo escreve em seu nome, em nome de Timóteo e de Silvano também, que é o mesmo Silas. Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 1. Esse era o grupo missionário responsável por levar a palavra de salvação aos Tessalonicenses, né? Mas pelo que eles estavam rogando? Então o verso 12 vai dizer: rogamos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Para entendermos melhor o que se diz aqui, é necessário dar um passo atrás e considerar algumas coisas aqui no contexto imediato da passagem. Desde o verso 13 do capítulo 4, Paulo vem falando sobre o destino eterno dos cristãos, seja pela morte ou arrebatamento. Depois você pode ler aí, ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, havia já na igreja de Tessalônica alguns irmãos que estavam entristecidos e haviam perdido a esperança, porque não entendiam muito bem como se resolve a questão da vida após a morte, ou se existia realmente vida após a morte. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que pode ter havido uma influência, né, de uma seita pré-gnóstica que estava influenciando, que estava interferindo na fé desses irmãos novos convertidos, fazendo com que eles deixassem de acreditar na ressurreição conforme ela era pregada e ensinada pelos apóstolos. Então Paulo está corrigindo isso daqui. Não sabemos ao certo, o fato é que as palavras dele mostram que havia dúvida no coração dos irmãos em relação a isso. Então ele traz duas seções explicativas: a primeira sobre a segunda vinda de Jesus, ressurreição e arrebatamento, e a segunda sobre a necessidade de vigilância constante em vista da vinda do Senhor ser algo repentino. Então você vai ver aí no capítulo 5, versos iniciais, ele diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Ou seja, ele está repetindo o quê? Parte do sermão do monte de Jesus. O Filho do Homem vem quando ninguém espera. Então, é uma advertência que ele faz, né? E aqui no capítulo 4, ele vai mostrar a ordem da ressurreição, ele vai mostrar a ordem dos fatos que vão ocorrer na vinda de Cristo. Primeiro, a ressurreição dos mortos, né? E, em seguida, ou simultaneamente, digamos assim, o arrebatamento dos vivos, dos que estiverem vivos. Então, ele mostra aqui essas questões, né, como pressuposto do que ele vai dizer a partir do verso 12. Essas duas sessões, é interessante que elas terminam com a mesma palavra de conclusão. Veja aí o verso 18 do capítulo 4. O que diz? Quem pode ler em voz alta? Muito bem. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Agora o verso 11 do capítulo 5. Como termina? A outra pessoa pode ler em voz alta. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora.
Muito bem. De novo, portanto, consolem uns aos outros. Da mesma forma, ele termina as duas sessões da mesma forma. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é coração aflito. Existem pessoas que estão aflitas, que precisam ser consoladas pelo ensino que Paulo está propondo a respeito da segunda vinda, do arrebatamento, da ressurreição e da maneira como nós devemos nos preparar para essa vinda repentina do Senhor Jesus. Então, no primeiro verso, o consolo deveria vir das palavras explicativas de Paulo. Já no segundo, o consolo deveria fluir da edificação mútua entre os irmãos. Edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Isso aqui, irmãos, nos mostra a corresponsabilidade que nós temos na igreja. Nós não estamos aqui só para receber, não. A gente também precisa dar alguma coisa. Amém. Nós que estamos aqui somos responsáveis, corresponsáveis pela edificação uns dos outros. Os irmãos precisam me dar algo, eu preciso dar algo aos irmãos. Ou seja, nós temos essa responsabilidade. Mas a pergunta é, como é que eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não tenho nem para mim? Então, para eu dar alguma coisa para os irmãos, eu preciso ter para dar. Eu preciso buscar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter uma vida piedosa diante de Deus, para que quando os irmãos estiverem aflitos, eu possa chegar para vocês e dizer, tenha fé, Cristo está contigo, Ele te fortalece, não se deixa abater, o Senhor te sustenta. Mas se eu estiver, como se dizia antigamente, caindo pelas tabelas, como é que eu vou te consolar se eu mesmo preciso de consolo? Então, veja só a corresponsabilidade que Paulo coloca no trato dos irmãos da igreja de Tessalônica e também para nós. Nós temos essa responsabilidade uns com os outros, irmãos. É algo que Deus colocou para nós fazermos. Então, independentemente de qual fossem as dificuldades enfrentadas por aqueles irmãos, eles deveriam ter em mente esse alvo. A segunda vinda de Jesus, a ressurreição e o arrebatamento são a nossa meta principal. É para isso que nós devemos atentar, fazendo tudo ao nosso alcance para nos fortalecermos, a fim de que, quando chegarem esses dias, quando chegar o final da nossa jornada terrena, nós cheguemos lá com plena certeza de que nós estaremos com Cristo e que não há nada que pode mudar isso. Eu pergunto para os irmãos, que outra certeza nós precisamos ter, irmãos? Se nós estivermos numa UTI e o médico disser, olha, chama o padre ou chama o pastor para dar a extrema-unção. É claro que a gente não dá extrema-unção, né, irmão? Estou fazendo brincadeira aqui, tá? Mas para dizer últimas palavras de conforto, porque não tem solução. Eu pergunto para você, nessa hora, que outra certeza você precisará ter, eu precisarei ter, senão a certeza de que daqui a pouco eu estarei com Cristo. Não há outra coisa, irmãos. Não há outra certeza. É essa certeza que nós precisamos ter, portanto, é em função dela que nós precisamos trabalhar durante a nossa vida cristã nesse mundo. Isso aqui define muita coisa. É esse pano de fundo, sobre esse pano de fundo que vem os conselhos finais. Não é como a igreja deveria viver à luz dessa perspectiva escatológica. O fim vai chegar e ele virá sem aviso prévio. Então, de que maneira a vida em comunhão pode abrandar ou mesmo extinguir os temores que nós temos em relação a esse fim para o qual nós caminhamos, irmãos? Como nós podemos consolar, edificar e encorajar uns aos outros nesse sentido? São questões que surgem aqui desse texto para nós e que nós precisamos nos ocupar delas. Então, a carta traz 4 diretrizes em tom de exortação. A primeira é como devemos nos relacionar com os nossos líderes, né? Qual é a perspectiva aqui, irmãos? É alguém a quem Deus deu a igreja como um dom. Esse é o líder.
Deus deu com o fim de que ele possa guiar a igreja na presença de Cristo e à presença de Cristo por meio do ensino e da orientação. É assim que o mesmo autor define os líderes da igreja em outra carta. Efésios capítulo 4, 11 a 13, Paulo diz que Deus deu à igreja uns como pastores, como evangelistas, como mestres, a fim de que a igreja seja treinada, edificada, que ela seja amadurecida para o serviço do Senhor. Ou seja, uma liderança constituída por Deus é um dom para a igreja. Né? Sobre isso, o reverendo Francis Fawkes, ele comenta o seguinte: a igreja, abre aspas, a igreja pode indicar homens para diferentes trabalhos e funções, mas, a menos que tenham os dons do Espírito e sejam, portanto, eles mesmos os dons de Cristo à sua igreja, sua indicação será sem valor, fecha aspas. Ou seja, a igreja pode indicar homens para ministério pastoral, diaconato, para missões? Pode. Mas, se o Espírito não estiver sobre essas pessoas que são indicadas, se elas mesmas não forem dons de Cristo para a igreja, essa indicação será inútil. Não terá nenhum valor. Não é extraordinário isso, irmãos? São homens pecadores, como todos nós. Mas são pessoas a quem Deus simplesmente decidiu e escolheu constituir como nossos líderes. E nós precisamos considerá-los da maneira como a palavra diz. É assim que Paulo quer que nós nos portemos diante daqueles que nos lideram, que eles sejam vistos como os dons de Cristo dados à sua igreja. É também nesse sentido que ele roga aos Tessalonicenses e a nós: reconheçam o valor do trabalho daqueles que os lideram e admoestam no Senhor. Veja, não é o valor da pessoa, é o valor do trabalho que a pessoa realiza. Porque é obra de Deus. O que isso indica, irmãos? Que não é qualquer pessoa que ocupa uma posição de liderança que pode ser vista dessa forma. Não. É aí que entra a questão do exame, que nós falamos na introdução. O texto vai mostrar aqui, mais à frente, verso 21, vai dizer aí: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E, de certa forma, essa exortação vai reger tudo o que é dito aqui. Porque tudo aqui fala de examinar, de observar. Como a igreja deveria examinar, então, o procedimento dos seus líderes, a fim de saber se eles eram, de fato, dons de Deus para a igreja ou não. Como saber isso, irmãos? Bem, nesse quesito aqui, Paulo oferece um padrão, um exemplo do líder que deve ser visto como dádiva de Deus aos seus liderados. São aqueles que trabalham pelo bem da congregação à luz do Evangelho, da palavra de Cristo e para a glória de Cristo. Então, são eles que reconhecidamente são homens de Deus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se você voltar um pouquinho, você vai ver, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ou seja, o verdadeiro líder é aquele que é imitado, porque os seus liderados sentem uma segurança na sua liderança tão grande que querem imitá-lo. Querem imitar as suas ações, o seu caráter, o seu comportamento, o seu amor a Deus, a sua maneira de se conduzir na presença do Senhor e dos homens. São homens íntegros, capítulo 2, versículo 10, que vai dizer aí: vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Meus irmãos, isso daqui é uma paulada, não é? Na opinião pública que quer sempre desprestigiar a igreja e a sua liderança, porque a igreja pede isso.
Ela dá motivos para isso, ela dá razão para isso. Então, quando um líder cristão se comporta dessa maneira, a ponto de dizer, vocês sabem muito bem qual foi a nossa conduta, como nós nos conduzimos de forma piedosa, íntegra, justa, correta, durante o tempo em que estivemos com vocês. São homens que agem conosco com cuidado paterno, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz aí, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias... Aliás, perdão, estou olhando no texto errado aqui. Isso aqui já é outra referência. Capítulo 2, versículos 11 a 12. Agora sim, na sequência lá do texto que a gente acabou de ler. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Meus irmãos, quem é que não vai confiar numa liderança como essa? Que nos trata como filhos, que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós, que se preocupa conosco. É uma liderança confiável. É esse tipo de liderança que Paulo está dizendo, tenham em alta conta, em alto apreço, considerem, não é? São pessoas que nos estimam, versículo 17 a 20 do capítulo 2, né? E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, ele está falando isso daqui para uma igreja. Não está falando para o gerente do banco, né? Não está falando para o seu conselheiro de negócios, ele está falando para uma igreja cheia de pecadores, ovelhas cheias de carrapicho, pessoas cheias de problemas e dificuldades. Ele está dizendo, olha, se nós temos glória nesse mundo, a nossa glória são vocês. Vocês, a igreja de Cristo, por quem nos empenhamos e para quem trabalhamos e servimos. Esses, irmãos, são os líderes dos quais nós devemos nos alegrar, nos orgulhar, de certa maneira assim, né? E também em quem nós devemos ter grande consideração, a quem devemos ter grande consideração. São pessoas que se interessam em nos guiar no caminho da integridade. Agora sim, capítulo 4, versículos 9 a 12, aquela referência que eu li antes. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos a vocês que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Paulo, ele é bem assertivo, né? Ele não faz curvas, ele vai direto ao ponto. Por fim, são pessoas que oram por nós. Nós já falamos que a oração é um dos pontos marcantes dessa carta, né? Já citamos aí os versículos de referência, depois você pode consultá-los. Então, é desse tipo de líderes que Paulo fala, são as pessoas as quais devemos ter em grande apreço, em estima e respeito. E para a gente concluir essa parte, apenas mais uma observação, irmãos, esse tipo de líder não é tão popular, não é. E eu vou explicar por quê, né? Eu quero chamar a sua atenção para duas palavras traduzidas aqui como trabalhar e admoestar. Aliás, nós vamos destacar várias palavras aqui que são importantes para a gente compreender o texto, então tenha paciência, por favor. A palavra usada no texto grego para trabalhar é derivada do termo copial, né, um termo grego,
que quer dizer trabalho árduo, trabalho difícil. Já o termo traduzido por admoestar não tem, nesse texto aqui, o sentido de exortar ou de repreender, como a gente costuma entender, né, corretamente, na maioria das passagens, mas aqui tem o sentido de ensinar ou de orientar. Então, a ideia completa do texto seria de um líder que trabalha arduamente para nos orientar no reto ensino do Evangelho. Então, quando precisa repreender, repreende, quando precisa elogiar, elogia, quando precisa apoiar, apoia, quando precisa consolar, consola, quando precisa disciplinar, disciplina, ou seja, o trabalho dele é árduo, porque ele não fala somente sim, ele também diz muitos nãos para nós. Então, por isso é árduo, porque ninguém gosta de ouvir não. As pessoas não consideram esse tipo de orientação como uma coisa boa ou até necessária, na maioria dos casos. Então, talvez a tradução da NVT nos servisse melhor nesse ponto, porque ela traz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Então, é contraintuitivo você pedir a alguém que tenha apreço por aquilo que a pessoa odeia. Não é verdade? Como é que você vai pedir a uma pessoa que tenha apreço, que tenha estima por algo com o que ela não se sente bem? Disciplina, né? Orientação, ensino. Ou seja, quando essa pessoa não compreende o valor daquilo que recebe, ela não se sente bem com isso. Parece ser o caso aqui. Por essa razão, Paulo precisa rogar aos irmãos que tenham máxima consideração por esses líderes por causa do trabalho que realizam. É provável que houvesse, inclusive, perturbação na igreja pela falta de apreço, de estima, de consideração por esse trabalho prestado pela liderança. A julgar pelas palavras de Paulo, tudo indica que houvesse ali já um grupo de insubmissos às diretrizes da liderança, um espírito contencioso, litigioso, que criava uma atmosfera de disputa entre os irmãos. Então ele faz um apelo final: vivam em paz uns com os outros. Então isso aqui é muito importante, porque esse mesmo espírito vai guiar o restante do nosso texto. E nós vemos aí os versículos 14 e 15, que vão dizer: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal com o mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Nós temos aqui 3 tipos de pessoas que precisam de suporte: os que vivem desordenadamente, os desanimados e os fracos. Outra questão que pressupõe o hábito de examinar uma conduta, um comportamento. Vamos ver qual é a recomendação aqui no trato com cada uma delas. Primeiro, os que vivem desordenadamente. Então, são pessoas que não querem trabalhar. Algumas traduções trazem preguiçosos. Paulo já vimos que Paulo fala sobre eles aqui no capítulo 4, e ele sempre vai ser muito firme quando se trata de lidar com pessoas que não gostam de trabalhar. Isso é uma coisa que aborrece bastante o apóstolo Paulo. Na segunda carta, ele volta a esse assunto e, de forma ainda mais explícita, ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Parece minha mãe falando. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é duro, hein? A gente não ouve muito essa pregação por aí. Você já ouviu alguma pregação com esse texto? Já ouviu? Olha, que é uma coisa rara, hein? É para registrar. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Meu Deus, que palavra dura. Esse Paulo, homem muito rígido. Ou então alguém diria para Paulo, que já disseram para mim: pastor Paulo, o que o senhor quer é utopia. Ninguém faz isso. Ninguém ensina essas coisas, ninguém prega isso em sã consciência. As pessoas se aborrecem, ficam chateadas. Então, irmãos, como lidar com esses preguiçosos?
vamos usar aqui um eufemismo, como lidar com os amigos do ócio, né? Aqueles que gostam de ficar à toa. Paulo diz que a gente tem que repreender esse povo, adverti-los, admoestá-los, aí sim no sentido mais comum do texto, repreender, chamar a atenção, dizer, vamos trabalhar, minha gente. Meus irmãos, infelizmente, esse é o tipo de coisa que também pode acontecer na igreja. Paulo está mostrando isso claramente aqui. Pessoas que não gostam de trabalhar. Eu, sinceramente, nem sei como entender isso, porque, pela misericórdia de Deus, desde criança eu tive que trabalhar muito cedo. Com 10 anos eu cortava capim melado no morro para ganhar os trocados. Quem aqui sabe o que é capim melado? Quem sabe que é capim melado, também sabe como é que o negócio coça, né? Depois você sai daquilo ali, coçando teu corpo todo, coçando, parece que você está oprimido por um espírito de coceira, você sai dali com desespero, doido para tomar um banho, uma coisa horrível. E era um morro enorme, e aí a gente ia cortar o capim melado para a dona Dora, que era uma senhora rica que tinha lá na rua, e aí ela dava aqueles trocadinhos para a gente saía todo contente, né? Ia comprar pirulito, bala, e chegava em casa sem um tostão no bolso. Aí a minha mãe ministrava sobre nós, para que a gente pudesse aprender a ter responsabilidade. Então, Paulo está dizendo, gente, vamos trabalhar. O trabalho é uma bênção. Ele também fala dos desanimados. São as pessoas desmotivadas a alcançar um objetivo, né? Talvez estejam entre aquelas já citadas na carta que não têm esperança quanto ao seu destino eterno, como vimos no capítulo 4, versículo 13. Então, são pessoas que perdem o foco muito facilmente, que já não conseguem enxergar o prêmio que os aguarda no final da jornada. Como lidar com essas pessoas? Paulo diz, devemos encorajá-las. Consolar significa aqui encorajar, fortalecer, nos empenhando para tirá-las desse entorpecimento que o desânimo espiritual produz na gente. Levantar essas pessoas, dizer, meu irmão, minha irmã, vamos continuar firmes no Senhor, porque o prêmio é grande, há uma recompensa gloriosa que nos espera, então vamos levantar a cabeça e seguir em frente. E por fim, ele fala dos fracos. Os fracos aqui são as pessoas que possuem uma fé ainda muito primária, muito tímida, e por isso têm maior dificuldade de enfrentar certos desafios que são bastante comuns na caminhada cristã. Como lidar com essas pessoas? Ele diz, amparem essas pessoas, ajudem com a provisão de meios para que elas cresçam na fé, que elas amadureçam, se tornam mais fortes e capazes de sobreviver às provas da vida cristã, que são muitas, muitas. Então, irmãos, veja que para cada situação você tem uma maneira certa. O problema é que, às vezes, a gente troca essas coisas. A gente quer fortalecer os preguiçosos, repreende os fracos, não é? A gente inverte as coisas. E Paulo conclui essa parte com um resumo, ele diz, sejam pacientes para com todos, independentemente de qual seja a limitação, a necessidade do irmão ou da irmã, seja paciente. Né? Contenham a irritabilidade, a indelicadeza, a resposta ríspida e apressada. Pense melhor, pese melhor. De novo ele diz, fiquem atentos para não retribuir mal com o mal. E essa é uma tentação grande que todos nós enfrentamos, né, irmãos, o dia todo, o tempo todo, de dar o troco. O nosso instinto de autopreservação nos manda retribuir na mesma proporção. O nosso orgulho nos induz a virar a mesa a nosso favor, não é? Então, a palavra de Deus nos manda dar a outra face. Veja que não é só não fazer o mal, não é só o pecado de comissão, de cometer o mal, mas também o pecado de omissão, de deixar de fazer o bem quando a gente tem oportunidade. Então ele diz, procurem fazer o bem sobre todos, sempre a todos,
Veja que, mais uma vez, ele fala da nossa corresponsabilidade de promover o bem para todos. Todos devem usufruir desse bem que nós produzimos, pelo qual nós trabalhamos. A igreja, meus irmãos, deveria ser um ambiente do bem, né, como se costuma dizer hoje, onde as pessoas chegassem e se sentissem amadas, acolhidas, encorajadas, fortalecidas, amparadas, onde elas encontrassem a verdade, a justiça, o amor, a graça, mas também a disciplina, a firmeza, a repreensão, caso necessário. Ou seja, onde elas pudessem encontrar um ambiente de confiança, de segurança. E tudo isso está previsto aqui. Versículos 16 a 20, na sequência: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Agora Paulo vai falar sobre o exercício da piedade. E ele é sempre muito coerente e consistente naquilo que ele prescreve à igreja. Ele sabe que as metas estabelecidas aqui não podem ser alcançadas pelo mero esforço humano, como a gente já falou. Então, nós precisamos da graça de Deus para isso. Exatamente por essa razão, ele nos exorta também a cultivar a piedade, tanto a piedade pessoal quanto pública, não é? Primeiro, falando da piedade pessoal, é aquela nossa devoção diária, constante, que nós praticamos no nosso quarto de oração, né? Fazendo aqui alusão àquele filme que muita gente já assistiu, mas que se baseia, de certa forma, em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz: quando você orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ore ao teu Pai que está nos céus, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está dizendo que o que nós colhemos no nosso momento devocional se reflete no nosso testemunho público. Entende? Então, as consequências práticas são óbvias, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se a minha prática pessoal, devocional diária, me leva ao altar de Deus, a minha vida durante a semana vai refletir essa relação com o altar de Deus. Em bondade, responsabilidade, comprometimento, graça, amor, trabalho, serviço, alegria. Então, o primeiro fruto aqui que ele destaca dessa piedade é a alegria. A vida piedosa é uma vida alegre, irmãos. As pessoas têm uma ideia de que a vida piedosa é uma vida triste, acabrunhada, abatida, não é? É aquela ideia da piedade do Antigo Testamento, quando as pessoas jogavam cinza sobre a cabeça e se vestiam com pano de saco, com um ar pesado. Não. A piedade que Cristo nos ensina, que Ele nos traz, na verdade, é a mesma piedade do Antigo Testamento, mas muito mais esclarecida para nós na Nova Aliança, mostrando que a nossa aproximação de Deus é um momento alegre, feliz. Nós estamos nos aproximando da única verdadeira fonte de vida que existe para nós, está acessível, irmãos. Então, a prática da piedade é uma prática alegre. O cristão piedoso é uma pessoa alegre. Se você fizer uma pesquisa, aliás, eu até sugiro a você que faça isso. Procure conhecer a biografia, a história de vida das pessoas que praticaram uma espiritualidade engajada no passado. Mas não fique preso só no círculo protestante, cristão evangélico. Não, saia para outros círculos. Procure conhecer um pouco da vida de Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz. Homens, mulheres, que se dedicaram a uma vida de oração extraordinária, irmãos. E o que Deus fazia na vida dessas pessoas, a gente não consegue nem imaginar nos nossos sonhos mais extraordinários.
não é? Certa vez, não sei se já contei isso daqui, se contei, faço de conta que não contei, mas na história de Francisco de Assis, né, disse que ele, certa vez, estava orando com uma irmã também piedosa na igreja, e mais uma pessoa, ou duas, não sei, e eles passaram um longo período de oração na igreja, e as pessoas ao longe olhavam para a igreja, que ficava num lugar de destaque, e viam a igreja pegando fogo. E as pessoas da cidade começaram a correr pegando balde. Naquela época não tinha corpo de bombeiros, então todo mundo tinha que pegar o seu balde para ajudar a apagar, e cada um pegou o seu balde e correram para a igreja para apagar o incêndio. E quando chegaram lá, perceberam que a igreja queimava e não se consumia, como a sarça, né, lá do deserto, a experiência de Moisés. Né? Então, são testemunhos, são coisas que nos desafiam, irmãos. Testemunhos de milagres, de curas, de coisas extraordinárias. Veja, a idolatria que é praticada não tira o valor da piedade que foi praticada. Nós precisamos saber separar essas coisas, irmãos. E aprender, Paulo está dizendo aqui, examinem tudo e retenham o quê? O que é bom. Nós temos que aprender a separar essas coisas. Então, nós aprendemos com as experiências desses homens. Sim, temos o nosso grupo aqui, né, o nosso lado protestante, temos a piedade dos puritanos, não é, dos pietistas do século XVII, movimento de avivamento da Inglaterra do século XVIII, com a família Wesley, não é? Nós temos o movimento de avivamento com Calvino, lá em Genebra, o que Deus fez extraordinariamente através da obra do Espírito, ou seja, eram homens e mulheres cheios de Deus, que viviam uma vida de oração comprometida, uma vida piedosa, pessoal, extraordinária. Então, tudo o que eles faziam tinha o toque da mão de Deus. Deus operava. Não era uma estratégia de marketing, não eram influencers digitais tentando ganhar adeptos ou seguidores, eram pessoas simples que estavam somente fazendo aquilo que Cristo mandou. Só isso, irmãos. E é o que nós precisamos também, fazer apenas aquilo que Cristo nos manda fazer. Então, Paulo, ele mostra aqui que esse assunto, né, e ele vai abordar esse assunto utilizando uma forma textual muito comum em suas cartas, que é a combinação de oração constante com ações de graças. É o que ele diz na sequência, né? Orai sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa última referência explica o que significa orar sem cessar, né? Jamais deixe de orar, é isso que Paulo quer dizer. Não permitam que o bom hábito de orar cesse em suas vidas. Veja comigo Efésios 4, versículo 6, rapidamente. Efésios 4, versículo 6. Essa referência aqui não está correta, não. Alguma coisa eu anotei errado aqui. Mas, enfim. Efésios 4. Só um minuto, irmãos. Deixa eu só conferir aqui as minhas anotações. Ah, não. Filipenses. Agora sim. Filipenses 4, versículo 6. Diz aí: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Um pouquinho mais à frente.
que diz aí, irmãos? Vamos ler juntos? Continue a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ações de graças. Por que Paulo combina oração com ações de graças? Por uma razão simples, creio eu. Porque quando nós temos um coração grato, nós não deixamos de orar. A simples gratidão nos move à oração. Veja, por que o povo caiu no deserto? Por causa da ingratidão. Esse foi o motivo, a razão efetiva da queda do povo no deserto, um povo ingrato. Enquanto ele estava no caminho para a terra que Deus já havia concedido a eles, eles estavam ali como parte de uma aliança celebrada com Abraão, eles eram o povo de Deus, eles estavam sendo conduzidos numa aliança, num pacto, não é? No amor pactual de Deus, ou seja, eles tinham todos os motivos para serem gratos. Mas por causa daquele momento presente, daquele tempo em que eles precisavam marchar, num tempo árido, difícil, eles perderam a perspectiva da gratidão e começaram a murmurar. Isso fez com que eles caíssem no deserto. Isso tem acontecido com muitos cristãos. Eles estão sendo enganados, iludidos, porque estão dando ouvidos a essa conversa que Deus nos chamou para que nós sejamos felizes nessa vida e tenhamos dinheiro, bens, uma família maravilhosa, tudo certo, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Meus irmãos, não foi isso que o Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu uma vida gloriosa na eternidade, que já está conquistada para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só que nós estamos agora no deserto. E precisamos vigiar para que nós também não entremos em tentação e não permitamos que a ingratidão tome conta dos nossos corações. É nesse sentido, irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Como isso pode ser aplicado? Será que nós devemos agradecer mesmo pelos infortúnios da vida, pelas doenças e outras formas de males que nos sobrevêm? Não, a gente não tem que agradecer pelo mal. Não tem que agradecer pela doença. Não se trata disso, irmãos. O ponto aqui é ter consciência. É ter um coração grato a Deus por tudo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. É lembrarmos sempre que Ele já nos deu uma vida isenta de dores, de aflições, de sofrimentos, uma vida plena de satisfação e alegria. Nós apenas não entramos na posse definitiva dessa vida ainda, mas ela já é nossa. Ela já é nossa. Então aqui nós vivemos, sim, no meio de lutas e sofrimentos, mas com uma viva esperança. É isso que nos sustenta, irmãos. Então, de posse dessa consciência, né, tendo essa gratidão constante, com base numa realidade imutável, porque nada pode mudar o que Cristo fez, por mais que as circunstâncias sejam adversas, ainda assim, nós nos vemos cheios de motivos para dar graças a Deus. Graças a Deus. Então, é nesse sentido que ele diz, não é? Em tudo deem graças. Jamais deixem de orar, em tudo deem graças. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Por essa razão, Ele já nos deu os meios para viver do modo que Ele deseja. Ele nos deu um bem tão grande, Ele fez por nós algo tão precioso, que nem o maior dos infortúnios pode nos impedir ainda de declarar: graças te dou, ó Pai Celestial. Já partindo para a parte conclusiva, vamos falar um pouquinho sobre a piedade pública. Além do cuidado com o exercício da piedade pessoal, nós também devemos cuidar da piedade no contexto público, ou seja, na comunhão dos santos, no culto público a Deus, na nossa reunião de adoração. E nesse sentido, Paulo traz 2 alertas. Primeiro, não apaguem o espírito. E aqui, meus irmãos, é extraordinário, porque Paulo, ele começa a juntar a fé com a razão.
Ele começa a mostrar qual é o lugar da fé, qual é o lugar do fervor espiritual e o lugar da razão na nossa prática cristã. Então, primeiro ele vai falar de como nós precisamos manter o fervor espiritual aceso na igreja. Ele diz, não apaguem o espírito. Apagar nos remete a quê? Nos faz lembrar do quê? Do fogo, não é? A imagem que Paulo traz aqui é de um fogo que está aceso e não deve ser apagado. Literalmente ele diz, vigiem para não trazer embaraços à obra do Espírito no meio da igreja. Irmãos, o Espírito Santo está sempre trabalhando na igreja de Cristo. E como é que ele faz isso? Usando pessoas. E há vezes em que nós, por falta de sabedoria, por insensibilidade ou por incredulidade, acabamos contribuindo para que a obra do Espírito vá se apagando nas vidas das pessoas que estão sendo usadas por Deus e nas nossas próprias vidas. É muito mais confortável para nós proibirmos as manifestações de dons espirituais na igreja. Sabe por quê? Porque dá menos trabalho. Entende? É como quando nós temos crianças pequenas em casa e elas começam a crescer ali pela pré-adolescência e a gente diz, não vou comprar uma bicicleta. Porque se eu comprar, vai me dar um trabalho, eu vou ter que ficar olhando, vigiando. Se a criança cair, quebrar um braço, eu vou ter que levar para engessar, né? Vai me aborrecer, então é melhor não comprar a bicicleta. E aí você priva a criança da alegria de ter uma bicicleta. É só uma ilustração, irmãos. É o que acontece com o exercício de dons espirituais na igreja. De duas uma, ou a gente solta a rédea, né? Não quer conduzir nada, não quer orientar nada, não quer ter preocupação com nada, então a gente deixa acontecer tudo que é tipo de loucura dentro da igreja, ou então nós simplesmente selamos. Não, agora nós somos cessacionistas. Os dons do Espírito foram para o tempo da igreja, agora não vale mais. Porque é mais confortável fazer isso, é mais cômodo. Mas não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Paulo está nos dizendo, não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito. Isso é importante, irmãos, porque é a obra do Espírito que nos mantém vivos na presença de Deus. Nós já sabemos que a manifestação dos dons do Espírito na igreja do primeiro século eram muito comuns, né? E também era um fator de preocupação. Né? Veja 1 Coríntios capítulo 14, perdão. 1 Coríntios capítulos 11 a 14, onde Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais de uma maneira extraordinária. Então ele vai dizer, falando a respeito dos dons, aliás, capítulo 12, né? Capítulo 12 em diante, ele vai falar, ora, os dons espirituais os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, os dons espirituais nos foram dados para uma finalidade proveitosa, para o bem da igreja, para o bem dos membros da igreja. Né? Ele vai falar a respeito de tudo isso, orientando, a mostrar o dom excelente que é o dom do amor, né, que vem de Deus para nós, e depois ele vai mostrar sobre a maneira correta de exercitar os dons na igreja no capítulo 14. Pelo que lemos no verso seguinte, né, do nosso texto aqui de Tessalonicenses, no verso 20, pelo que nós lemos ali, quando ele fala de não desprezar as profecias, tudo indica que havia certa resistência a esses carismas na igreja em Tessalônica. Então, Paulo adverte, cuidado para não apagar o Espírito. Talvez fazendo alusão à ordenança do Senhor lá no passado, né? O fogo sempre deve arder sobre o altar, Levítico capítulo 6, versículo 12. Meus irmãos, o fogo do Espírito sempre deve arder na igreja.
Então, quando você vier para a igreja, trate de trazer uma chama para acender o fogo aqui na nossa comunhão. Não venha de mãos vazias. Como é que você vai fazer isso? Cultivando a sua prática piedosa durante a semana. Entrando no seu quarto de oração. Buscando a chama do Espírito Santo na sua experiência pessoal. E quando você chega na igreja no domingo, você já traz essa chama com você. Você sabe que muitas pessoas, às vezes, vêm à igreja e dizem, o culto hoje foi frio, né? Nós deveríamos pensar assim, eu cheguei na igreja tão frio hoje, que não percebi a presença de Deus. Eu tenho que tomar jeito. Seria mais honesto, mais correto, e nós faríamos um bem enorme a nós mesmos e à igreja se nós mudássemos essa maneira de lidar com essa situação. Então Paulo diz, não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Isso é o que nós precisamos, irmãos, não apagar o espírito. E ele também diz na sequência, não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Né? Aqui Paulo poderia ter falado de qualquer outro dom espiritual. Por que ele escolheu as profecias especificamente? Porque, de acordo com 1 Coríntios, né, quem já leu o texto pelo menos uma vez, especialmente o capítulo 14, Paulo considera o dom da profecia o mais importante, não o mais excelente, mas o mais importante na igreja. No capítulo 14, versículos 1 a 4, ele diz, meus irmãos, que vocês procurem praticar os dons espirituais com ordem e com decência. Né? Procurem os dons que trazem edificação, falem em outras línguas, mas procurem acima de tudo o dom da profecia, porque o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Quem profetiza edifica a igreja toda. Quem fala em línguas edifica só a si mesmo. Paulo nunca disse, não falem em línguas. Ele somente disse, falem privadamente. Mas ora, quem quer falar em línguas privadamente, se isso não dá ibope a ninguém? Se eu falar em línguas na igreja, todos vão dizer como ele é espiritual. Mas se eu falar no meu quarto de oração, quem vai dizer isso? Percebe a infantilidade que existe em todo esse processo, muitas vezes? Então, eu digo para você, meu irmão, não despreze o dom de línguas. Se você não fala em línguas, peça a Deus para te dar o dom, porque isso serve de edificação para você. É uma edificação pessoal, não despreze. Isso não é bobeira não, irmãos. E o fato de muita gente famosa que está na mídia aí falar contra o dom de línguas, isso não significa que a Bíblia mudou. A Bíblia continua dizendo que o dom de línguas é útil para a nossa edificação pessoal. Então nós precisamos buscar esse dom. Mas Paulo destaca especialmente a profecia, porque a profecia, especialmente naquele tempo, servia para a edificação do todo da igreja. O que é a profecia em si? O dicionário Vine define assim, abre aspas, a declaração da mente e do conselho de Deus, fecha aspas. Então, profecia, basicamente é isso, a declaração da mente e do conselho de Deus. E diferentemente do que pensa boa parte do povo chamado cristão, a atividade profética não se presta ao vaticínio, não é a previsão do futuro necessariamente. A profecia, ela tem como finalidade principal descrever antecipadamente a vontade de Deus em situações específicas. Você já leu certamente em João capítulo 11, versículo 49 a 51, quando Jesus está ali, o Sinédrio está questionando a situação de Jesus depois de ter ressuscitado Lázaro e todos preocupados, daqui a pouco vai todo mundo seguir ele, o que a gente vai fazer? E então o texto diz que Anás, que era sumo sacerdote naquele ano, ele disse, vocês não sabem que convém que um homem morra e não todo o povo? E João diz claramente, ele não disse isso por ele mesmo, mas porque ele era sumo sacerdote naquele ano e profetizou. Isso é profecia, irmãos, dom de profecia. É você antecipar a vontade de Deus. Aquele inimigo de Cristo, inimigo, né, de Deus,
Com a sua própria boca, ele declarou o que Deus estava fazendo e ele não estava enxergando. Não é extraordinário isso? Você falar de uma coisa que você mesmo não crê e não enxerga tão claramente. Então, é isso, irmãos. Curiosamente, nós identificamos em Atos dos Apóstolos, através do dom da profecia, o caráter inclusivo da graça de Cristo em conceder dons espirituais. Veja só, como profetas nós temos homens, mulheres, gregos, cipriotas, africanos, judeus, gente simples, gente letrada, além de ricos e com formação superior. Todo tipo de gente. Você pode observar depois Atos 11, 27 e 28, capítulo 13, verso 1, 21, 9 a 11. Se você quiser, depois eu mando o esboço para você. Num tempo quando os evangelhos ainda não haviam sido registrados e as cartas paulinas ficavam retidas nas igrejas aqui e ali, meus irmãos, o dom de profecia era muito importante como fonte de revelação da palavra de Deus. Era assim que a igreja era orientada e sustentada. No entanto, aqui é que há necessidade de exame mais do que em qualquer outra situação. Por isso, a seguir, Paulo fala sobre o dever cristão de exercitar o discernimento. E assim como ele estimula o fervor espiritual, ele também estimula o pensamento, o discernimento em lidar com essas coisas todas que acontecem na igreja. Nesse sentido, e aqui eu já estou terminando mesmo, ele vai dar 3 ordens. Primeiro, ele diz, examinem todas as coisas. Segundo, retenham o que é bom. E terceiro, abstenham-se de tudo que é mal. O que isso significa? Primeiro, examinem tudo. E aqui o termo examinar, ele significa colocar em prova, fazer prova. Para que se tenha a certeza de que aquilo que nós estamos vendo acontecer é legítimo, é verdadeiro. Então, se aplica prioritariamente à própria manifestação de dons espirituais. O cristão diligente é aquele que mesmo se abrindo ao fervor espiritual, mesmo ligado no espírito durante o culto, ele permanece senhor das suas faculdades mentais. 1 Coríntios 14. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas, e quando ele vê que alguma coisa parece não se enquadrar à palavra de Deus, ele pensa, espera aí, isso aqui não é de Deus, não. Desde que esse cristão conheça a Bíblia, porque é o nosso ponto de referência. Então, percebe o que está acontecendo, meus irmãos? Nós estamos aqui louvando a Deus, mas a gente não está numa experiência de êxtase espiritual que tirou a nossa razão. Nós continuamos lúcidos. Continuamos prestando atenção no que está acontecendo. Segundo, dono dessa percepção clara, esse cristão, ele vai reter apenas aquilo que é bom. Em que sentido? Ele vai guardar para si apenas o que contribui para o seu crescimento e maturidade espiritual. Se houve alguma manifestação explícita da carne ou algo que lhe pareceu incompatível com algum texto da palavra de Deus, ele deixa passar e procura fazer algo por aquela pessoa para que ela possa readquirir o temor de Deus e agir debaixo desse temor, da retidão, no exercício dos dons. E por fim, se a ordem examine tudo, se aplica prioritariamente à própria manifestação de dons, não se resume a isso. Vai além, porque essa mesma ordem também se conecta com o verso posterior, onde ele diz, abstenham-se de tudo que é mal. E aí ele parece apontar para onde? Para fora da igreja. Paulo fala de toda forma de mal. É difícil imaginar que ele esteja pensando em múltiplas formas de mal ocorrendo dentro da igreja como resultado do exercício dos dons espirituais. Não, ele está pensando em coisas que acontecem fora e que também nós convivemos com elas, que elas nos afetam. A lógica pede que nós pensemos nessa relação com o mundo cotidiano que nos assedia fora da igreja. Então, ainda que esse mal venha disfarçado em algo belo, poético, amigável, bíblico, cristão, sem ser de fato nada disso.
Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, né? Voltando ao exemplo até descontraído que nós fizemos de Ezequiel, da morte na panela. Isso realmente está acontecendo muito hoje no meio da igreja. Tem muita coisa sendo dita aí na internet, muitos pensamentos bacaninhas, né? A gente às vezes vai lá, e quando alguém faz um aniversário, a gente vai lá, pensamentos.com, ou então frases.com. Aí procura uma frase bonita para colocar no nosso desejo de votos, né, de feliz aniversário para a pessoa. E às vezes quando a gente vai buscar ali a fonte, nós vemos que a fonte não é boa. E aí? Pode a árvore má produzir bom fruto? Tiago pergunta também se a fonte de água salgada pode produzir água doce. Nós precisamos ver de onde procede, irmãos. Qual é a fonte? Então, já fazendo aqui uma aplicação, até antecipadamente, eu digo para você, sempre que alguém compartilhar alguma coisa em qualquer grupo do qual você faça parte, antes de você dizer amém, cheque a fonte. Primeiro, se for um devocional, a base do devocional precisa ser a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo afirma categoricamente, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Então, se nós vamos postar um devocional onde quer que seja, a base do nosso devocional precisa ser a palavra de Deus. Não pode ser um pensamento bacana de quem quer que seja, mesmo que seja até do meio cristão, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, irmãos. É aqui que entra o caráter acentuadamente intencional do que Paulo está dizendo aqui. Essa disposição de examinar todas as coisas exige de nós uma postura engajada, antecipatória. Quando eu trabalhava, a primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, tinha uma instituição que funcionava dentro da empresa chamada CIPA na indústria. Quem já ouviu falar disso? CIPA na indústria. CIPA era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí um dia eu tinha descarregado lá umas pastas que eu carregava no carrinho, um garoto de 14 anos, e o carrinho parecia um skate, e o corredor da gráfica era imenso. Aí o carrinho parecendo um skate, aquele corredor enorme, o que acontecia? Eu pegava uma distância e saía com aquele negócio a toda. Quando cheguei na porta do corredor, na saída do setor, o diretor da CIPA, o supervisor da CIPA, colocou o pé no carrinho e me parou. E olhou para mim assim. E aí eu gelei dos pés à cabeça ali, fui embora. Pensei comigo, fui embora agora. E aí ele me deu uma advertência, levou lá para o supervisor geral, e aí foi toda aquela história que você já conhece. Então, o trabalho da CIPA era prevenir acidentes. Não era arrumar a casa depois da bagunça feita. Era prevenir. O nosso trabalho aqui, irmãos, o trabalho que Paulo nos manda aqui realizar é um trabalho de prevenção. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Abstenha-se de toda forma de mal. É quando eu vejo que o mal vem lá na esquina e eu já vou para o outro lado da calçada. Eu não vou esperar o mal chegar até a mim e vou dizer, não, vou ficar firme aqui e vou resistir. Não entre nessa. José não fez isso. Quando a Potifera partiu para cima dele, ele, primeiro caminho que ele achou, ele sumiu. Falou, o quê que eu vou ficar aqui? Nada. Não confiava em si mesmo. E eu digo para você, não confie em si mesmo. Não podemos confiar em nós mesmos, irmãos. Então, a preconcepção nos atrapalha. Às vezes, nós deixamos levar pelo fato de algo parecer bom, então nós nos predispomos a acreditar que aquilo é bom. E o contrário também acontece, às vezes nós temos a predisposição de achar que algo é ruim, quando não é ruim. Então, numa linguagem mais atual, o que Paulo quer dizer para nós é que nós temos que ter uma relação de estranhamento com tudo aquilo que nós ouvimos e vemos. É quando nós nos afastamos
da questão afetiva, do comprometimento afetivo que a gente tenha com a pessoa, com aquilo que é dito, né, com o sentimento positivo de agrado que foi trazido ao nosso coração quando nós lemos ou ouvimos, nós temos que nos afastar disso tudo e perceber o seguinte: está de acordo com as Escrituras, tem amparo bíblico, tem precedente na palavra de Deus, é bíblico mesmo? Não tem? Então não é bom, não serve. Vamos desprezar, vamos dispensar. Então, Paulo fala aqui sobre abster-se. Abster-se propõe aqui uma escolha, né? É abrir mão. Abster-se é abrir mão. É como Atos 15, 29, abstenham-se da comida sacrificada aos ídolos. É uma escolha em virtude do meu compromisso com Deus. E por fim, irmãos, Paulo vai orar por eles. Versos 23 e 24. Mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Onde nós encontramos poder para fazer aquilo que o texto ordena? Em Deus. O mesmo Deus da paz é quem nos santifica. Paulo relembra qual é o objetivo de toda exortação final: que o espírito, a alma e o corpo, que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós dissemos no início, tudo está orbitando em torno dessa questão, de nós estarmos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós termos a certeza de que chegaremos lá, né, e que encontraremos o Senhor como Ele promete que nós o encontraremos. Agora, quem vai realizar tudo isso? É Cristo que faz. Versículo 24, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, não somos nós que fazemos, é Cristo que faz, é Ele que tem feito, e Ele que continuará a fazer, até que nós possamos encontrá-lo nesse dia glorioso, quando Ele virá para consumar o seu reino e a sua vontade em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio e a alegria de podermos partilhar da Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor e cuidado. Te louvamos porque em tudo o Senhor tem sido um Deus bondoso, compassivo, longânimo para conosco. Pedimos que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, de maneira que nós, ó Deus, sejamos capazes de saber combinar, ó Deus, com correção, com retidão e com proveito, do lugar da fé e da razão na nossa experiência cristã. O Senhor nos ajude a ter o equilíbrio necessário para lidar com isso de forma saudável, produtiva, que traga progresso à nossa fé e à nossa comunhão, uns com os outros, e acima de tudo a nossa comunhão contigo, Senhor. Não há nada mais importante para nós, Senhor, do que estarmos prontos para o dia do Senhor. Deus, essa é a maior certeza que nós precisamos ter durante toda a vida, mas especialmente no momento da nossa partida deste mundo ou no momento da Tua vinda. Esta é uma certeza que não poderá faltar em nossos corações. Então nós te pedimos, Senhor, leva-nos nessa direção, ajuda-nos. Repetimos aqui a oração de Paulo, que o Senhor, como Deus de paz, possa pacificar os nossos corações aflitos, trazendo para nós esta certeza, esta convicção, de que o mesmo Cristo que começou a realizar a obra em nós, será capaz de completá-la até o seu dia. Ele é fiel para fazer, para realizar, para operar em nós aquilo que é necessário para a nossa santificação, para nos guardar e nos conduzir, nos manter vivos, acesos, fervorosos, ativos. Ó Deus,
praticantes dos dons espirituais, desejosos de recebê-los, buscando sempre essas capacitações do Espírito para fazermos melhor a tua obra, mas também capazes de discernir bem o que vem e o que não vem do Senhor. Tanto no tocante à nossa própria experiência pessoal, quanto naquilo que vemos e ouvimos e que vem de fora para nós. Independente da fonte, que nós tenhamos, ó Deus, o compromisso, a responsabilidade, a coragem, o discernimento para julgar corretamente todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom, à luz da tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.